Você não ganha dinheiro porque você não ativou nenhum dos caminhos. Você não aprendeu, você não aplicou, você não instrui, você não faz nada. Você não está nem aí para network, você não está nem aí para empreender, você não está nem aí para nenhum dos caminhos, você não é criador, você não é produtor. Um pouco sobre a Bíblia. Jesus nunca contou uma história dele. Ele nunca fez isso aqui, ó. Olha, eu fui lá em Cafarnaum e lá eu vi isso e aquilo. Sabe o que ele fazia? O que eu estou te ensinando. Eu já li várias coisas de gente poderosa de storytelling na terra, mas onde eu aprendi a fazer storytelling de verdade foi com Jesus. Ele sempre contava uma história de alguém que era terceira, ele entrava na história, colocava todo mundo na história e transportava todo mundo. O semeador saiu para semear. Quem que ele falou? De um semeador. E aí ele jogava uma semente e caía nas pedras. A outra semente caía nos espinhos. A outra caía no asfalto. A outra caía não sei aonde. Ele foi narrando a história. A história era de quem? A história era dele, mas ele estava contando como se fosse de terceiro. Aí está o segredo. Eu falo para vocês, eu não conto histórias minhas, eu conto as de terceiro. Eu estou contando as minhas histórias com enfoque num terceiro, para eu entrar depois, para você não desconfiar, e depois eu ponho você, sem você perceber, te levo para o futuro, você experimenta o futuro e não quer viver o passado mais. Se vocês entenderem storytelling hoje, já basta. Aí acabou a vida. Aí ele terminava e falava o quê? Ele estava contando sobre o reino. Todas as parábolas de Jesus, ele fez storytelling para mostrar o reino. Porque se ele chega e fala, no reino é o seguinte, vai ter animais de 7 cabeças, assim, aí você fala, você está doido? O João, por exemplo, quando ele estava lá escrevendo o que ele viu no terceiro céu, ele falava, parece um leão de 7 cabeças aqui. Parece um dragão com não sei o quê. Por quê? Porque não tinha representação disso na terra. Tem coisas na terra que não foram acionadas ainda, você vai descobrindo. Mas todas as vezes que ele fazia o storytelling, o que ele estava fazendo? Ele estava fazendo algo assustador. Jesus estava fazendo algo assustador, contando a história de terceiro, e o fim dessa história era um só, o reino. O reino dos céus é semelhante a 10 virgens. Aí você desconecta um pouco e fala, 10 virgens, o que tem? Elas estavam com 10 lâmpadas. Aí as 10 dormiram. Por quê? Demorou, o noivo demorou a chegar. Como ele demorou a chegar, o que aconteceu? Aconteceu um milagre. As 10 dormiram, só que 5 dormiram sem o azeite, 5 dormiram com azeite. Na hora que o noivo chegou, as que não tinham azeite implorou para as que tinham. Só que elas falaram, não vou dar. Aí elas tiveram que comprar na última hora. Cuidado com a última hora, ele estava contando como é que vai ser o último minuto. E aí as 5 entraram na boda, no casamento, as 5 ficaram de fora. Engraçado. Quando ele conta essa história, um monte de gente não entende. E aí os próprios discípulos falavam, Jesus, mas para que você conta essas histórias? Esse storytelling é para alguns entenderem e outros não. Então tem um monte de gente que não entende as coisas que eu falo. Tá tudo bem, o storytelling não é para todo mundo, é para quem tem a ver com a história que você está contando. Pegou ou não? Quando a pessoa fala para mim assim, eu adoro você, mas sabe, você força demais, quando você vai vender você mistura Deus com isso, com aquilo. Amigo, é para afastar você, que não faz sentido. Tá tudo bem, as pessoas não entendem. Tem gente que fala, se você fosse andar com os famosos X, você ia ficar super famoso, mas meu negócio não é esse. Meu negócio é achar as pessoas que tem a ver com o storytelling que queima no meu coração. Quando você entende o que queima aí dentro, todas as histórias que você conta apontam para uma mesma direção. O Kleber, que é meu sócio na oficina, está aqui agora, aqui ao vivo na palestra. A gente tem uma oficina luxuosa, investimos milhões de reais lá. Só tem um detalhe, a gente não é apaixonado em carro. O que a gente quer é transformar casamentos. Que a gente descobriu que a cada 10 carros de luxo, 9 pessoas estão com problema em casa. Não é sobre os carros. Mas vocês ganham dinheiro. A gente conhece os 8 caminhos da riqueza. Imagina se não ganha. Ganha em tudo que coloca as mãos. Constrói, faz, edifica. Você não ganha dinheiro porque você não ativou nenhum dos caminhos. Você não aprendeu, você não aplicou, você não instrui, você não faz nada. Você não está nem aí para network, você não está nem aí para empreender, você não está nem aí para nenhum dos caminhos. Você não é criador, você não é produtor, você não reproduz. E aí? O que eu tenho com isso? Você não quer contar a história, você vai fazer o quê? Você não quer nenhuma dessas coisas, você vai acessar a riqueza que jeito? Não se acessa a riqueza assim como não se tem um filho sem um sêmen. Sêmen significa semente. Essa palestra aqui, ela é uma semente que Deus está te dando, não é eu. Se fosse por mim, eu não ia dar. De jeito nenhum. Se fosse por mim, eu não ia dar. Confesso que eu tive uma dificuldade. Vou contar para vocês o que aconteceu de verdade. Eu estava treinando, correndo, num simulador. Aí eu falei, eu vou treinar até chegar na hora limite.
Aí liguei pro Ferguts, manda helicóptero aqui para mim que eu vou de helicóptero para palestra. E eu vou continuar treinando. Aí o helicóptero mais cedo que conseguia chegar lá no resort era 6 horas da tarde. E eu ainda falei, eu não vou nessa palestra, tomara que ninguém tenha comprado. Foi assim, foi a verdade. Aí eu falei, cara, quantas pessoas compraram? Aí veio na minha cabeça, se uns 20 comprou, põe eles dentro da van e manda eles pro resort. Mas eu vou ficar aqui, eu não vou sair daqui. Aí ele falou a quantidade, que é o que vocês estão aqui. Mas você fala que esse é ótimo, alguém me xingar tudo. Eu comprei para ouvir aqui. E aí o storytelling, imagina que a pessoa cria depois negativo. Várias pessoas falam mal de mim, por quê? Porque elas criaram expectativa. Eu não atendi, porque eu não atendo expectativa nem minha, porque eu nem mexo com isso. Aí a pessoa começa a construir um storytelling completamente errado a meu respeito. O seu também é assim. Cuidado com o storytelling. Ele é o 7º caminho da riqueza. O que eu já aprendi? As pessoas mais formidáveis, mais seguidas, as mais inspiracionais estão contando história o tempo inteiro. Tem um filme que eu sugiro que vocês assistam pela milésima vez talvez, é Forrest Gump, contador de história. Não é para você pegar as mentiras dele, que é um monte de mentira. É o mundo imaginário do Forrest. Mas é para você entender como é que conecta uma vida inteira no storytelling. Aquele é um filme assustador de storytelling. Sabe o que é mais interessante? Você assiste um filme sabendo o que vai acontecer, sim ou não? Só que você assiste por quê? Porque você quer acionar sentimento e emoção. Anota, é as duas coisas mais perigosas do storytelling: sentimento e emoção. E aqui está o detalhe: se você conta uma história, talvez conecta com poucas. Se você conta 2, conecta com mais. Se você conta 10 histórias, vai com mais gente. Eu confesso para vocês, eu falo muito transparente, tudo que passa na minha vida, estratégia minha de empresa, não tem problema nenhum em abrir tudo, abro tudo, para muitas pessoas. Eu vou falar uma coisa para vocês: se eu fosse um cara só de inteligência emocional, a maioria de vocês não estariam aqui, sim ou não? Se eu fosse um cara só de riqueza, você estaria aqui? Não. Se eu fosse um cara só de família, que não fala das outras coisas, talvez a gente também não está aqui. Só tem um problema, que agora vocês vão desvendar o Pablo Marçal. O Pablo Marçal conta uma história para cada área da vida. E ele, oh Deus, me livra da prepotência, me livra de todo o mal. Em nome de Jesus, é sério. Amém. Eu sou bom em tudo que eu faço. Eu fiz essa oração, não é para tirar a arrogância dentro de mim, porque eu não carrego isso. Mas é tomando cuidado com os pequeninos que estão assistindo. Eu não sou meia boca em nada que eu faço, nada. Alguém fala, mas só Deus é bom. Pois é, Ele resolveu morar dentro de mim. É por isso que eu sou bom em tudo que eu faço.